Ok, muito boa tarde. Aqui estamos nós, pela graça do nosso Deus, para mais um trimestre. Sejam muito bem-vindos, todos os irmãos da África e aqui também do Brasil. Que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém? E hoje esse trimestre, nós vamos ter o privilégio de ensinar sobre os evangelhos, né? E eu creio que vai ser um tempo jóia aqui com vocês. Então, por isso, nós vamos iniciar dando as boas-vindas a todos os alunos e também orar. Amém? Então, oremos. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça. Obrigado pelas suas misericórdias que renovam cada manhã em nossas vidas. Te adoramos, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder estudar a sua palavra com toda a liberdade, Senhor. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra, fala conosco. Nesse momento, nos instrui, nos ensine para que nós possamos ser capacitados, habilitados para ensinar outros a sua palavra. Toda honra e glória seja dada a Jesus Cristo, o nosso Redentor, que vive e vive para sempre. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Então, como eu falei, nós vamos estudar esses próximos 3 meses sobre os evangelhos de Jesus Cristo. E nós vamos falar daqui a pouco sobre a definição sobre os evangelhos, sobre o evangelho, né? Nós vamos falar sobre a definição, nós vamos falar um pouco sobre o que nós vamos estudar, mas como pano de fundo, né, eu gostaria de falar um pouco com os irmãos sobre o contexto, né? Antes de Jesus vir aqui à Terra, nós sabemos que Daniel falou a data exata que o Messias viria, né? Ele profetizou em Daniel capítulo 9, versículo 27, sobre as 70 semanas. Ele falou sobre 62 semanas, mais 7 semanas, 69 semanas, até o ungido. E o ungido, e o Messias, ele seria morto. Mas também Miqueias falou, Miqueias 5, que Jesus nasceria na cidade do pão, na cidade de Belém, chamada cidade do pão, a cidade de Davi. E Jesus nasceu em Belém, o Messias de Israel. Isaías, nós vamos falar um pouquinho sobre Isaías também, né? Isaías, o profeta, né? um dos grandes evangelistas do Velho Testamento, o profeta Isaías, ele falou sobre o menino que haveria de nascer e nasceria de uma virgem. Isaías profetizou sobre o ministério do Messias, que seria na Galileia, capítulo 9 de Isaías. E ele profetizou também sobre a vida do Messias como servo e como ele seria morto na cruz do Calvário, em Isaías 53. Mas também falou da glorificação do Messias e dos tempos finais, né? Quando Jesus voltar, o Messias retornaria, né, aqui na Terra. Então, esse é só um contexto para a nossa instrução nessa primeira aula hoje de os evangelhos, né? E também interessante para nós entendermos um pouquinho, porque em 1 Reis, capítulo 12, fala sobre a divisão do reino, né? Após a morte de Salomão, nós sabemos que o reino foi dividido, né? 10 tribos subiu com Jeroboão para o norte e 2 tribos ficaram embaixo com Roboão, filho de Salomão. E interessante para nós entendermos esse contexto, porque vou apagar aqui, porque na época de Jesus havia uma grande rixa, assim, conflitos entre Samaria e Judá. E a origem desse conflito, que tinha, por exemplo, aqui, vamos fazer uma tripinha aqui, que é a Israel.
Israel. Um pouquinho, Israel. Então, o que aconteceu na época de Jesus? A Galileia está aqui, ó. A Galileia, o Mar da Galileia. Está aqui no norte de Israel. Entre o norte, aqui embaixo, em Judá, está Jerusalém. Jerusalém. Aqui embaixo. Mas entre o Mar da Galileia, onde foi o ministério de Jesus, Isaías capítulo 9, nós sabemos nos evangelhos, que o ministério de Jesus foi ali em Cafarnaum, ali próximo da Galileia, do Mar da Galileia, onde ele chamou Pedro, Tiago, né, João, né, foi aqui na Galileia. E entre a Galileia e Jerusalém estava aqui Samaria. Samaria. E havia um conflito entre Samaria e os judeus. Então, quando os judeus saíam lá de Cafarnaum, lá da Galileia do norte, para ir para Jerusalém, eles davam uma volta para cá ou para cá, para não passar em Samaria. Porque havia um conflito. E lembra que nos evangelhos que Jesus cita aquela passagem sobre o bom samaritano. Porque Jesus disse, olha, tinha um judeu e ele foi assaltado, né, tiraram a roupa dele, maltrataram ele, deixaram ele para morrer na beira da estrada. Passou um sumo sacerdote, olhou de lado e foi embora. Passou um levita, olhou, passou de lado. Aí passou um samaritano. Um samaritano. E vendo aquele judeu, daquela forma, acolheu aquele judeu, limpou as feridas dele, levou ele para uma estalagem e falou que se ele tivesse algum outro custo, que ele arcaria com as despesas. Então, Jesus pergunta, quem foi, né, que fez a vontade de Deus, o bom samaritano? E por causa desse conflito de Samaria e Jerusalém, mas quando foi que começou esse conflito? Começou lá em 1 Reis 12. Quando 10 tribos subiram para o norte com Jeroboão. Lembra que Jeroboão era um homem muito bonito, um homem de destaque, inteligente, e ele viveu no tempo de Salomão. E Salomão, já idoso, ele tinha um pouco de ciúmes de Jeroboão. E por isso mandou Jeroboão para o exílio do Egito. E ele foi para o Egito. Jeroboão foi para o Egito, né, para o exílio. E com a morte de Salomão, antes de ele morrer, teve aquela profecia que rasgou as vestes de Salomão e ficou 2 tribos com Salomão e 10 tribos seria levada com Jeroboão para o norte. E no capítulo 12 de 1 Reis, o que acontece? Roboão assume o trono no lugar de Salomão. Aí os anciãos, idosos, vieram ter com Roboão e falaram, olha, traz de volta do exílio Jeroboão, para que ele esteja no reino, porque o seu pai foi injusto com ele em mandá-lo para o exílio. Roboão dispensou os anciãos, os mais velhos, e chamou os jovens para se aconselhar com os jovens. E os jovens aconselharam Roboão erradamente. Falou, não, que seja mais aplicativo na justiça acima de Jeroboão do que seu pai. E Roboão aceitou os conselhos dos jovens e rejeitou o conselho dos idosos. E qual foi o resultado? Jeroboão retornou para Israel e 10 tribos abandonaram Roboão e subiram para o norte com Jeroboão. E Roboão ficou com 2 tribos embaixo. E aí começou esse conflito entre o norte e Judá. Samaria era um lugar, uma grande cidade. E ali estava, né, os samaritanos das 10 tribos que subiram para o norte. Lembra que Jeroboão, o povo estava descendo para Jerusalém para adorar a Deus. Então o que Jeroboão fez? Ele colocou um bezerro de ouro em Dan
e outro em Betel, e falou, eis o seu Deus. Ele corrompeu o povo. Então, essa rixa ficou até no tempo de Jesus. Lembra que o Reino Norte, o pai de Senaqueribe, rei da Síria, levou cativo o Reino Norte. E Senaqueribe, rei da Síria, veio para levar Judá como cativo também. Mas ele encontrou Ezequias, rei de Judá, um homem crente, um homem que confiava no seu Deus, que confiou no seu Deus como nenhum outro antes. E qual foi o resultado? Em uma só noite, Deus enviou um anjo que matou 185 mil assírios. Então, eles não puderam conjugar. Mas o Reino Norte foi levado cativo, mas ficaram várias pessoas aqui em Samaria e outros. E tinha esse conflito até no tempo de Jesus. Então, na época de Jesus, quando um judeu de Cafarnaum ou da Galileia aqui saía para vir para Jerusalém, ele dava uma volta para não passar em Samaria. E o que Jesus fez? Em João capítulo 4, o Evangelho de João capítulo 4, Jesus foi em Samaria. E quem Jesus encontrou em Samaria? No poço de Jacó? Uma samaritana. Lembra? Em João capítulo 4. Essa samaritana já tinha alguns maridos e tudo, e o que estava vivendo com ela naquele momento não era marido dela. E Jesus relatou tudo isso para ela. E ela, não, vocês judeus só falam que pode adorar a Deus em Jerusalém. E Jesus disse, ó, vem dias e já é chegado, que adorareis a Deus em espírito e em verdade. Em qualquer lugar, não só em Jerusalém, mas até os confins da terra. Lembram? Então nós vamos falar sobre isso mais para frente, nas aulas, tudo. Eu estou colocando só um contexto, né, da época de Jesus. Quando Jesus chegou ele nasceu em Belém, nós sabemos, pelos evangelhos, ele nasceu em Belém, né, a cidade do pão, a cidade de Davi, por isso que ele é o pão vivo, que se deu na cruz por nós. Ele nasceu em Belém, foi levado para o Egito, né, ficou no Egito por um tempo até Herodes falecer. Depois que Herodes faleceu, ele desceu para Nazaré, por isso ele é chamado de o Nazareno, né? E aí de Nazaré, com 30 anos, Jesus começou seu ministério, primeiro indo no Jordão, sendo batizado por seu primo João Batista. Amém? Só como contexto. Então havia esse conflito entre Samaria e Judá. Por isso a parábola do bom samaritano, né? Então os judeus da Galileia, quando vinham, né, para Jerusalém, eles passavam largo para não passar em Samaria, por causa desse conflito que havia. Então Jesus chega em Jerusalém, né, e esse é o contexto que ele encontra, né? Tinha os homens religiosos da época de Jesus. Jesus encontra esses homens religiosos e Jesus confronta esses homens. Essa turma, primeiro, eu vou colocar aqui os fariseus. Segundo, aqui, os saduceus. Saduceus. E terceiro aqui, os escribas. Então, tinha aqui os fariseus, os saduceus aqui, deixa eu só consertar aqui. Os saduceus e os escribas, né? Tanto os fariseus como os saduceus e escribas eram grupos influentes no judaísmo na época de Jesus, no primeiro século. Frequentemente em conflito com Jesus nos evangelhos. Lembra que Jesus falou, raça de víboras, sepulcro caiado. Lembra? Né? Então, os fariseus, eles focavam na tradição oral e na lei. Eles eram legalistas. Jesus confrontou eles várias vezes por causa disso. Os saduceus, né? Pelo contrário, os saduceus eram um grupo da elite sacerdotal que
só criam na Torá hebraica, nos 5 primeiros livros, no Pentateuco. Então, os saduceus negavam a ressurreição dentre os mortos. E Jesus confrontou os saduceus também. Jesus disse para eles, olha, vocês se enganam, porque Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É Deus dos vivos, Abraão, Isaac e Jacó. Não é Deus dos mortos. Para os saduceus. Já os escribas eram elite, sabe, que eram responsáveis pela intérprete da lei. Era responsável pelo intérprete da lei. Desses escribas, por exemplo, vocês já viram falar sobre a Septuaginta, né? Que foi mais ou menos a 300 a.C., mais ou menos, né? Eles, um grupo de 70 a 72 homens, né? Letrados, doutorados, eles foram separados pelo judaísmo para traduzir a Taná hebraica. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. A Taná hebraica. Vou colocar aqui bem pertinho. Taná hebraica. A Taná hebraica, esse que é o Velho Testamento, né? Ela é formada, né? Aqui está em hebraico, um pouquinho pertinho da câmera para vocês verem, né? Lê de trás para frente. A Taná hebraica é composta por 3 livros, os Neviins, Ketuvins e os poéticos. Os Neviins, Ketuvins, os salmos e poéticos, Neviins, Ketuvins, os proféticos, os salmos e poéticos, como lamentação, como cantares, como, né, os salmos eram os Neviins. E os Ketuvins eram os proféticos. E todos os dois formam a Taná hebraica, o Velho Testamento, que nós chamamos de Velho Testamento. Aqui está em hebraico, né? O Taná hebraica é de trás para frente, né? Então, aqui eu tenho esse hebraico, a Taná hebraica. Tem o Novo Testamento também, em hebraico, né? Também em hebraico-português, né, com a tradução simultânea. E aqui então nós tínhamos esses 3 grupos de religiosos na época de Jesus: os fariseus, doutores da lei, né, os saduceus, que negava todo o Velho Testamento, só ficava com a Torá hebraica, a lei, né, que esse grupo era formado pela maioria por uma elite de sacerdotes, e criam que não havia ressurreição dentre os mortos. E os escribas, que eram os intérpretes da lei. E na Septuaginta, como eu estava falando da Septuaginta, né, é uma tradição de que foi formada de 70 a 72 homens, judeus, sábios, e a Septuaginta representa a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. E não só o grego clássico, mas o grego koiné. O grego koiné era a língua do povão, né? A língua do mercado. Por exemplo, na época de Jesus, se você fosse em Cafarnaum, próximo da Galileia, né, do mar da Galileia, você poderia conversar com o povão no grego koiné, a língua do povão. Mas a língua popular era o grego koiné. E o Novo Testamento escreve os evangelhos no grego koiné. E tinha o grego clássico, que era feito pela elite na época de Jesus. Então Jesus chega e encontra esse grupo religioso aqui. E também, só para vocês entenderem, e esses fariseus, eles andavam, né, com as suas filactérias, né, em destaque, como se fossem homens santos. Sabe o que é filactérias? Era tipo um crachá que eles colocavam de ouro, né, com um versículo de Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ou uma caixinha amarrada na fita, né, escrita com Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 8. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único.
Então eles andavam com essas filactérias, né? Como homens santos, homens religiosos, homens doutores da lei. E Jesus fala, hipócritas, hipócritas, sepulcro caiado. Jesus confrontou eles diretamente. Diretamente. Então, esse aqui é o pano de fundo para nós chegarmos, né, no Evangelho. Deixa eu apagar aqui. Ok? Então, nessa primeira aula, nós vamos dar uma introdução aos evangelhos. Os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, são o núcleo do Novo Testamento, relatando a vida, os ensinamentos, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Evangelho significa boa notícia. Boa notícia. Nós somos portadores da boa notícia dos evangelhos de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, os evangelhos focam no ministério terreno de Jesus e sua mensagem de salvação. Os 4 livros, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, combinam um contexto histórico e teológico para transmitir a fé cristã. E o tema, a natureza, o propósito e a confiabilidade, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre os 4 evangelhos. Né? Como definição do evangelho, a palavra evangelho, no grego é euangelion, que significa, um pouquinho, significa boa ou boa. Tinha outra palavrinha que eu queria aqui, que eu estou procurando aqui. Essa palavra no grego, euangelion, boa notícia. Angelion. Novas ou notícias. Então, boa nova ou boas notícias. A definição de evangelho, né? Evangelho, né? Aqui, é bom ou boa? É a palavra bom, boa ou bom? Achei aqui. Boa ou bom? Angelion. É no grego, novas ou notícias, novas ou mensagem também. Então, boas notícias, boas novas, boas mensagens, boas mensagens é o significado de evangelho. Evangelho. Então, isso, só para nós entender um pouco, né, sobre isso, é o anúncio de que Deus amou o mundo e enviou Jesus para salvar a humanidade. E aqui estamos nós hoje, pela graça de Deus, salvos pela graça de Deus, firme na graça, porque nós ouvimos as boas notícias, nós ouvimos a nova mensagem, as boas mensagens. Nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo e nós confiamos em Jesus, nós nascemos de novo e nós fomos salvos pela graça de Deus. Amém? Então, Evangelho é euangelion, boas novas, notícias boas novas, né? Boas novas, mensagem nova, né? E o foco central é a vida e o ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os conceitos associados ao Evangelho. A boa notícia, boa mensagem, mensagem de salvação. É uma mensagem que aponta para uma única pessoa, o nascimento, a sua vida, e o seu ministério e a sua morte, a pessoa de Jesus Cristo. Amém?
Os sinônimos do evangelho, de boa nova, né? Boa notícia, boa mensagem, alegre notícia, notícia feliz, boas novas de Jesus. O exemplo e o uso e aplicação, o anúncio de salvação. Quando se prega que Jesus morreu e ressuscitou para perdoar os nossos pecados e garantir a nossa salvação. Essa é a aplicação. Nós ouvimos o Evangelho, nós cremos no Espírito Santo, nos convenceu do pecado, do juízo e da justiça. Nós nascemos de novo e nós fomos feitos novas criaturas, filhos de Deus, parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Tito capítulo 2, versículo 14. Cartas vivas, pedras no edifício espiritual. 1 Pedro capítulo 2. Por causa dos evangelhos de Jesus, que mostra o propósito pelo qual Jesus veio. Ele veio morrer na cruz. Esse foi o propósito, morrer pelos nossos pecados. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E sabe, Jesus disse em João capítulo 12, versículo 27, com este propósito eu vim para esta hora. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Amém? Então, anúncio da salvação. Convivência no cotidiano. Agarrou aqui. Quando é um modo de agir com amor, generosidade e compaixão, sendo o evangelho vivo através das boas ações. Lembra que Mateus, né, Jesus, né, ele teve compaixão das pessoas, porque elas estavam sem pastor e sem esperança no mundo. Jesus, ele teve compaixão das pessoas. Então, a esperança e a alegria de compartilhar a mensagem de que Deus é amor e a vida humana tem um propósito eterno. Nós compartilhamos as boas novas do Evangelho. Nós proclamamos as boas notícias, a boa mensagem que cura, que liberta, que salva, que nos garante vida eterna com Deus. Amém? Os Evangelhos, como gênero literário. Os Evangelhos constituem um gênero literário único no Novo Testamento, situado entre a biografia grego-romana e o relato teológico. Eles não são biografias modernas, mas narrativas focadas na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, com o propósito de transmitir a fé e fortalecer cada um de nós como filhos de Deus, como cristãos, combinando fatos históricos com uma perspectiva teológica. Por exemplo, o livro de Isaías, talvez você não saiba, mas o livro de Isaías foi um dos maiores evangelizadores do Velho Testamento. O livro de Isaías tem 66, Isaías tem 66 capítulos, certo? Quantos livros tem o Novo Testamento? Como tem o Velho Testamento tem 39 livros. Aqui, ó, o Velho Testamento. E o Novo Testamento tem quantos? 27 livros. Novo Testamento, certo? 27 com 39? 66 capítulos. O livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia que nós temos, de Gênesis e Apocalipse, tem 66 livros. 66 livros. Então, o Isaías, capítulo de Isaías até o capítulo 39, fala muito do juízo de Deus, mas também fala da promessa, né, de um menino que nasceria de uma virgem, e ele seria Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade.
e ele nasceria de uma virgem. Nos 39 primeiros capítulos de Isaías fala sobre juízo. Mas já no capítulo 40, e o Velho Testamento tem quantos livros? 39. Amém? E o Novo Testamento tem 27 livros. Aí no capítulo 40 de Isaías, já começa falando de Mateus capítulo 3. Voz que clama no deserto, abre caminho para o Senhor. Quem é este? Já fala de Mateus 3. De o ministério de João Batista. De Mateus 3. E se você continua lendo a partir do capítulo 40 de Isaías, você vai ver tudo convergindo, apontando para a pessoa de Jesus Cristo. No capítulo 53 fala do servo sofredor. Quem creu em nossa pregação? Diz Isaías 53. Ele foi moído pela nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado dentre homens de dores. Veja, Isaías 53, apontando para a cruz do Calvário. E a partir do... E se nós vimos no final de Isaías, você pega os últimos capítulos de Isaías, você vai em Apocalipse, é como se estivesse ali o Apocalipse. Então, Isaías foi um dos maiores evangelizadores do Velho Testamento, e ele tem 66 capítulos no livro de Isaías. A Bíblia toda tem 66 livros. 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. 66 livros. Isaías, os 39 primeiros capítulos, vai falar sobre juízo, sobre Israel, sobre os egípcios, sobre o Líbano, fala sobre o mundo ali no Oriente Médio. Mas no capítulo 40, que até o 66, é como se fosse o Novo Testamento. 40 já começa com o ministério de João Batista, de Isaías 40. Vou lá, Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor que todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, versículo 3. Endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será aterrado. E aí vem falando do ministério de João Batista, exatamente em Mateus capítulo 3. Se nós vamos lá em Mateus capítulo 3, nós vamos encontrar exatamente o capítulo 40 de Isaías, né? O ministério de Jesus, de João Batista, em Mateus capítulo 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, lá no capítulo 40. É como se o Novo Testamento começasse ali em Isaías 40. Apontando para o Messias, o servo, que morreria na cruz do Calvário pelos pecados de toda a humanidade. Ele seria moído pelos pecados da humanidade. Então, isso aqui é só por curiosidade, para os irmãos aprenderem, né, como a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é fantástica. Né? Nós estamos tratando aqui dos evangelhos. Entendeu, amados? Então, perdão. Então, o profeta Isaías,
é o livro mais citado no Novo Testamento, sendo considerado o quinto evangelista. Seria bom. O quinto evangelista, por descrever com detalhes a vida, sacrifício e messianismo de Jesus Cristo séculos antes do seu nascimento. Seus 66 capítulos alternam juízo sobre a nação e promessas de salvação, com ênfase no servo sofredor. Tudo isso aqui, amados. Obrigado. Estou tomando um copinho de água, né? Daqui a pouco tem um cafezinho. Nós brasileiros gostamos de café logo de manhã e também à tarde. Nós tomamos um cafezinho, né? Ok. Então, esse é só um contexto dos evangelhos. É maravilhoso. Eu fico assim, emocionado com a palavra de Deus. Como ela é assim, ela alimenta a nossa fé, ela nos dá esperança, ela nos dá convicções, ela nos gera um ânimo novo em nossos corações, porque o Velho Testamento, a Taná hebraica, aponta para a obra redentora de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Características principais do gênero evangelho. Finalidade teológica, querigmática. O objetivo principal não é apenas registrar fatos históricos, mas proclamar Jesus Cristo como Messias e Salvador, como Hamashia e Salvador. Amém? Vamos continuar aqui. A forma biográfica, teológica, semelhante à biografia antiga, foca nos momentos cruciais da vida de Jesus, com ênfase especial na narrativa da paixão. Composição mista, reúne diferentes formas literárias menores, como parábolas, milagres, controvérsias e ditos de Jesus. Os sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? São Mateus, Marcos e Lucas. São os 3 livros sinóticos. Compartilham uma estrutura semelhante, enquanto o evangelho de João oferece um relato mais reflexivo e teológico. A inspiração e autoridade das Escrituras, nós já falamos disso em outras aulas, mas só para nosso entendimento, e faz parte aqui do currículo dessa primeira aula, né? A inspiração e a autoridade das Escrituras baseiam-se na crença de que a Bíblia é a palavra de Deus, soprada divinamente através de autores humanos. O Espírito Santo soprou as palavras e os autores humanos escreveram. A Bíblia, a palavra de Deus, é infalível e inerrante, sendo a autoridade suprema e final em matéria de fé e prática para nós, cristãos. Reafirmada pelo lema Sola Scriptura, na Reforma, em 1500. Inspiração das Escrituras. Definição. A inspiração é o ato sobrenatural pelo qual Deus capacitou autores humanos a revelar sua verdade, garantindo que o conteúdo registrado fosse sua mensagem, a mensagem de Deus. E nós temos nos evangelhos, né, as boas notícias de vida de Jesus, de salvação. Terminologia. O termo grego theopneustos, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus, lembra? Toda a Escritura é inspirada por Deus, significa soprado por Deus, indicando que a literatura bíblica tem origem única e divina. Fatores essenciais. A inspiração envolve Deus
como causa, os profetas apóstolos como mediadores e as escrituras como o produto final. Natureza refere-se a Bíblia refere-se a como Deus comunicou sua mensagem, diferente da revelação que é o que foi comunicado. A Bíblia é uma coleção de 66 livros, como nós falamos aqui de Isaías, né? Escrita por cerca de 40 autores diferentes ao longo de aproximadamente 1.500 a 1.600 anos. Produzida entre 1400 a.C. a 100 depois de Cristo. Envolveu escritores de diversas origens, como reis, pescadores, profetas, boiadeiros e médicos, em 3 continentes diferentes, e fala a mesma coisa. Olha, a palavra de Deus ela é maravilhosa. 40 atores diferentes, 40 gerações diferentes, em 3 continentes diferentes, e fala a mesma coisa. Não há contradição na palavra de Deus, porque ela foi inspirada por Deus. Amém? Ô, glória! Hã? Autoridade das Escrituras. A autoridade deriva de Deus, seu autor, conferindo-lhe supremacia em todos os assuntos. Juiz supremo. A Bíblia é reconhecida como o juiz supremo e final para resolver controvérsias e determinar a verdade, superando tradições humanas. Reforma protestante. Nós sabemos que a reforma foi em 1517, quando Martinho Lutero colocou as 95 teses na porta da igreja em Roma. Né? E nós sabemos que até 1517 a Bíblia era escrita em latim, né? E era só para a elite, o clero sacerdotal católico. Aí, com a reforma protestante, Martinho Lutero colocou as 95 teses na frente da igreja no dia 17 de julho do ano de 1517. Ele colocou as 95 teses na porta da igreja católica romana em Roma, e por isso ele foi perseguido, fugiu, e já antes de Martinho Lutero, tinha o John Hus, que foi queimado vivo em uma fogueira, que era um dos seguidores de Wycliffe, também outro reformador. Então, aí tem o Lutero com as 95 teses, fugiu, e nós sabemos, tanto na Alemanha como na Inglaterra, como foi traduzida a Bíblia do latim para vários outros idiomas. Então, a autoridade da Bíblia deriva unicamente de Deus. Ele inspirou homens para escrever a sua palavra, e a palavra de Deus ela é reconhecida como o juiz supremo e final para resolver controvérsias. O conceito, né, de sola scriptura estabeleceu a Bíblia como autoridade máxima, rejeitando a infalibilidade papal ou tradições como iguais a palavra de Deus. Em 1890, no segundo concílio do Vaticano, foi declarada a infalibilidade papal. Aí entra em contradição com a palavra de Deus, que é única, é viva e eficaz, de Gênesis, Apocalipse, e aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Ele sim é infalível. Todos os papas são homens pecadores, como todos nós somos. A relevância essencial para a preservação da verdade, salvação e orientação divina. A palavra de Deus é o nosso manual de vida. O nosso manual de vida. A inspiração garante a inerrância e a infalibilidade, o que consequentemente dá à Bíblia sua autoridade absoluta sobre a vida e a teologia. Amém?
diferença entre os evangelhos sinóticos e o de João. Lembra quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Os três são diferentes de João, o evangelho de João. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, compartilham uma estrutura e conteúdo semelhantes, focando na Galileia e no reino de Deus com parábolas. O evangelho de João é distinto, focando na divindade de Jesus através de longos discursos, 7 sinais milagrosos e visitas a Jerusalém, sem utilizar parábolas, oferecendo um relato mais teológico e intimista. Porque João apresenta Jesus como o Deus verdadeiro. E as principais diferenças entre os 3 livros sinóticos e o livro de João: o conteúdo e foco. Cerca de 90% do conteúdo de João é único, não encontrado nos sinóticos, no Mateus, Marcos e Lucas. Enquanto os sinóticos narram o ministério galileu, João foca em longas conversas e milagres específicos que provam a identidade divina de Jesus. Como? O cego, em João 9, o cego de nascença. Né? Jesus curou os discípulos. Senhor, quem foi que pecou? Foi este ou foram os seus pais? Jesus diz, nem seus pais, nem ele. Mas ele nasceu assim para manifestar a glória de Deus. E Jesus deu vista àquele cego em João capítulo 9. Nós sabemos, como também em João 8, né, quando os fariseus trouxeram a mulher adúltera e jogou nos pés de Jesus, e eles citaram a lei. Não, Moisés fala que mulher, aquela que for pegada em adultério deve ser apedrejada até a morte. Mas cadê o homem? Só trouxeram a mulher. E Jesus escrevendo no chão. Eles insistiam e Jesus disse, olha, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E os fariseus com suas barbas brancas, seus filactérios de ouro, né, que sua roupa chicona, né, cada um deles com a pedra na mão. Jesus disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E eles, sendo condenados pela própria consciência, cada um deles foram colocando a pedra no chão e saindo de fininho, bem em silêncio. Por fim, ficou Jesus e a mulher, e Jesus perguntou, cadê seus acusadores? Aí Jesus citou a lei de Moisés de maneira correta, que diz que para uma acusação tinha que ter 2 ou 3 pessoas. E Jesus perguntou para a mulher, cadê seus acusadores? Ela, não ficou nenhum. E Jesus disse, nem eu também te condeno. Vai e não peca mais. Uau! A palavra de Deus é maravilhosa, hein? É maravilhosa. Então, o estilo narrativo, os sinópticos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, narram os eventos de forma mais cronológica e histórica, usando parábolas, enquanto João é mais meditativo, eu errei no português, é a palavra meditativo, usando linguagem dualistas, como luz, trevas, vida, morte e discursos diretos. A cronologia, por exemplo, da Páscoa, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né, registra apenas uma Páscoa no ministério de Jesus. Porém, João menciona 3 Páscoas, indicando um ministério de 3 anos. A aparência de Jesus nos sinóticos, Jesus muitas vezes mantém sua identidade oculta, segredo messiânico. Em João, Jesus declara publicamente sua divindade desde o início. Eu sou. Em João capítulo 8, versículo 58, Jesus falou o seguinte, respondeu-lhes Jesus,
em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Só o verdadeiro Messias, o Hamashia ben Davi, poderia falar em Jerusalém, eu sou. E Jesus disse aqui em João 8, versículo 58, eu sou o que sou, eu sou. Ele está falando ali que eu sou o Deus eterno, o Deus de toda a terra. Como Isaías 54, versículo 5 falou, ó Israel, o Senhor seu Deus é o teu marido, e o Santo de Israel, o teu Redentor, a segunda pessoa da Trindade. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54, versículo 5. 1 João 5, 20. Este é o verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Por que os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, é diferente de João? Cada evangelho foi escrito para um público diferente e com um propósito específico. Os sinóticos tendem a focar na humanidade e ministério público de Jesus. Em Mateus, ele é apresentado como rei, em Marcos como servo, em Lucas como um homem divino. Enquanto João, escrito mais tarde, cerca de 90 depois de Cristo, foca profundamente na sua divindade, identidade divina. Eis que era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. O panorama geral dos 4 evangelhos. Deixa eu ver como está nosso tempo aqui. Tá bom? Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram a vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus sob diferentes perspectivas, focando em públicos-alvos distintos para revelar, várias faces complementares. Jesus como rei, Jesus como servo, Jesus como homem divino e Jesus como divino homem, como o próprio Deus. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos, semelhantes, enquanto João é mais teológico. Mateus ele é muito específico. Ele fala para uma plateia judaica e ele apresenta Jesus como Hamashia ben Davi, o Messias, filho de Davi, o rei dos reis. Escrito para judeus, Mateus enfatiza Jesus como um Hamashia, um Messias prometido que cumpre as profecias do Antigo Testamento, mostrando-o como herdeiro do trono de Davi. O Hamashia ben Davi. No hebraico é Yeshua Hamashia ben Davi Melech Israel Hai Vekayam. Significa Jesus, o Messias, filho de Davi, rei de Israel, que vive e vive para sempre. Tem até uma música, Davi, Melech Israel, Hai Vekayam, Davi Melech Israel, Hai Vekayam, Davi Melech Israel, Hai Vekayam. Então, Davi, rei de Israel, que vive e vive para sempre. Aí você coloca Yeshua Hamashia ben Davi, Jesus, o Messias, filho de Davi. Melech Israel, rei de Israel. Hai Vekayam, que vive e vive para sempre. Isso é no hebraico, hein, irmãos? Então, Yeshua Hamashia ben Davi, Melech Israel, Hai Vekayam. É assim que o livro de Mateus apresenta Jesus para os judeus como o Messias, o Hamashia prometido, que cumpre as promessias do Antigo Testamento, mostrando-o como herdeiro do trono de Davi. Amém? Aleluia. Vamos continuar aqui. Marcos já apresenta Jesus como servo sofredor, focado no público romano,
retrata Jesus como ativo, focado em milagres e no sacrifício, destacando o seu papel como servo de Deus. Então, Marcos apresenta o servo sofredor. Marcos, capítulo 10. Marcos 10, versículo 45, Jesus diz o seguinte. Marcos 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Olha, Jesus disse, o Filho do Homem, o Messias, o servo, sofredor, não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então, o público, Marcos apresenta Jesus como servo, sofredor ao público romano, retrata Jesus bem focado nos milagres e no sacrifício. Aqui no capítulo 10 mesmo, fala da cura do cego de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu, que não tinha um nome, as pessoas não conheciam o nome dele, só conheciam ele como filho de Timeu, Bartimeu, né? Era uma pessoa cega que não tinha visão, era uma pessoa que não tinha trabalho, era um mendigo, era uma pessoa que ficava ali à beira do muro de Jericó, e quando ele viu a multidão passando, o barulho de pessoas, ele perguntou o que era aquilo, falaram que era Jesus que estava passando, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E como as pessoas repreendiam ele, ele continuou gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Jesus parou, mandou chamar ele, ele de um pulo foi correndo até Jesus, e Jesus perguntou para ele no versículo 51, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Imagina Jesus perguntando para você hoje, neste momento, que queres que eu te faça? Eu teria uma lista. Né? O cego Bartimeu, filho de Timeu, falou, Senhor, que eu torne a ver. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. E seguia Jesus estrada fora. Então, Mateus apresenta Jesus como rei, o Messias, o Hamashia ben Davi. Já Marcos apresenta Jesus como servo, sofredor. E nós vamos dar uma paradinha aqui para um cafezinho aqui agora, né? E vamos voltar daqui a pouquinho. Então, daqui 5 minutinhos estaremos de volta, tá bom? Vamos dar uma paradinha. Ok, estamos de volta aqui para mais um tempo. Nós não vamos demorar muito nessa segunda parte da aula, mas interessante, nós estávamos falando, né, dos livros sinóticos, né, que é Mateus, Marcos e Lucas, né? Nós vimos que Mateus apresenta Jesus como o Messias, o rei dos judeus, enquanto Marcos apresenta Jesus como, né, o servo sofredor. Lucas já apresenta Jesus como o filho do homem, né? O homem divino, né? Escrito com estilo refinado para gregos, apresenta Jesus como o filho do homem, perfeito, compassivo e salvador de todos, destacando os humildes e mulheres. Nós vemos, por exemplo, em Lucas capítulo 8, né, o ministério de algumas mulheres que serviam a Jesus, até com suas propriedades, com seus bens. Ali é exatamente o contexto, quando Jesus fala em Lucas capítulo 8, das sementes, né? Que uma que caiu na pedra rochosa, no solo, né? Outra que caiu numa terra boa, aqueles que receberam de bom e reto coração a palavra de Deus, ele explica depois. Então, Lucas apresenta Jesus como o homem divino, né? O homem divino, o filho do homem. Né? E nós sabemos que o livro de Lucas já começa no capítulo 1 apresentando, né, como a vinda de Jesus, como Maria ouviu, recebeu a mensagem da boa nova,
né, do anjo, e como ela respondeu, e achando que não poderia acontecer, porque ela era virgem, e o anjo falou: o que é impossível para o homem, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Lucas capítulo 1, versículo 37. Né? Então já mostra o nascimento humano de Jesus, né, e a vida dele, vem falando, relatando em Lucas. E Lucas foi escrito pelo o médico Lucas, aquele amigo e companheiro do apóstolo Paulo, que viajou com Paulo várias vezes nas viagens missionárias de Paulo. Então Lucas, ele conclui o Evangelho de Lucas e começa o livro de Atos. Então Atos é uma continuação do livro de Lucas. Interessante, né? Para nós sabermos isto, né? Então Lucas apresenta Jesus como o homem divino, o filho do homem, perfeito, compassivo e salvador de todos. E João, diferente dos três sinóticos, já apresenta Jesus como filho de Deus, focado no público universal. Apresenta Jesus como o verbo encarnado, o próprio Deus, focando em longos discursos na sua divindade. A existência dos 4 evangelhos garante uma compreensão profunda e um retrato completo do Salvador, abordando-o como rei, servo, homem e Deus. Então, os 4 evangelhos. Mateus apresenta como rei, Marcos como servo, Lucas como homem e João apresenta Jesus como Deus, o próprio Deus. Por exemplo, em João capítulo 1, João escreve o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que foi feito se fez. No versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Uau! Fantástico, hein, amados? Então, como pano de fundo, né, dos evangelhos, né, nós temos a narrativa, né, da vida do ministério de Jesus, em Mateus apresentando ele como o Messias, o Rei dos Reis, o Rei dos Judeus, Marcos apresentando, né, ele, Jesus como servo, sofredor, tendo como público os romanos, e Lucas apresentando Jesus como homem divino, né, já mostrando para todos os gregos, e já Jesus em João é apresentado como o próprio Deus para todas as nações, hein? Como Deus. Por isso que o livro de João é ótimo para dar para o novo convertido ler, né? O novo convertido é um dos livros que ele precisa ler primeiro. Eu creio que seria o Evangelho de João, né? Que é fantástico, do capítulo 1 até o final, né? Então, amados irmãos, o contexto, né, da vinda de Jesus, nós vimos aqui nessa aula, né, sobre o conflito que tinha em Israel na época entre Samaria e Judá, né, como surgiu esse conflito lá em 1 Reis, capítulo 2, com Jeroboão indo para o norte e Roboão ficando no sul com 2 tribos. Né? Esse conflito intensificou maior e continuou até o tempo de Jesus. Nós vimos também, né, os fariseus, doutores da lei, né, aqueles que focavam na prática da lei, e nós vimos também dos saduceus, que eram mais conservadores, que eram homens, né, os que faziam parte do clero sacerdotal e negavam a ressurreição de Cristo, e já os escribas, que eram responsáveis pela interpretar a lei. Então, interessante por quê? Porque 165 a.C., 165 a.C., 165 a.C., tinha um rei, né, que chama Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio. Tem um acento aqui e aqui.
Antíoco Epifânio. Esse rei era Ciro grego. Ele foi terrível, terrível. Ele perseguiu os judeus de tal forma que foi assim massacrador dos judeus. Ele pegou as Bíblias da época, os rolos da Taná hebraica, todos os livros que falavam sobre Deus, e mandou fazer uma grande fogueira no centro de Jerusalém, a cidade velha, queimou tudo. Ele era terrível. Esse homem, no ano 165 a.C., ele sacrificou uma porca no Santo dos Santos do templo, em Jerusalém, no lugar mais sagrado dos judeus. Ele profanou o templo. Esse rei, Antíoco Epifânio, ele foi terrível. Ele foi terrível. E sabe, e isso revoltou de tal forma, né, 165 a.C., quando Antíoco profanou o templo, matando uma porca, sacrificando uma porca no Santo dos Santos. Isso causou uma grande revolta entre os macabeus. E no ano 163 a.C., Judas Macabeus, ele conquistou Jerusalém novamente. E ele foi no Santo dos Santos e purificou o lugar santíssimo. Então, naquela época, né, tinha a menorá de 7 velas. Então, que ficava fora do lugar santíssimo, ali onde ficava a propiciação, a menorá de 7 velas. Como Judas purificou este local, o Santo dos Santos, eles passaram até a menorá agora de 9 velas. 9 velas. E sabe que aconteceu um grande milagre naquela época? Porque para purificar, para acender esse menorá, precisava de quê? De um azeite. O azeite teria ser um azeite refinado, que durasse. E eles só tinham um pouquinho desse azeite refinado, que dava aos olhos do mundo para acender esse menorá por um dia. E eles precisavam de no mínimo 9 dias para produzir o azeite, para não apagar o menorá que estava no Santo dos Santos. Então, Judas Macabeus e a linha sacerdotal, eles trouxeram esse pouquinho de azeite e acenderam a menorá. E sabe, aconteceu um milagre, porque esse óleo que dava por um dia durou 9 dias, até eles conseguirem fabricar o óleo, o azeite e trazer puro para completar aí acender a menorá. Por isso, esse dia, 163 a.C., Judas Macabeus, ele purificou o lugar santíssimo e o menorá passou a ser de 9 velas. 9 velas. E sabe, aí tem a festa das luzes judaica, que é comemorada até o dia de hoje, o Hanukkah. Hanukkah, que é em dezembro, que é uma semana, ou aliás, é mais de uma semana, são 8 dias de festa pela purificação do templo em Jerusalém, que aconteceu 163 a.C. Então, quando Jesus chega na terra, aqui em Jerusalém, tem todo esse contexto de vida, né? Dos 165 anos, esse Antíoco Epifânio foi terrível, ele queimou tudo, ele profanou o templo, mas com a revolta dos macabeus, em 163 a.C., purificou o lugar santíssimo, e aí depois veio, né, a reconstrução do templo, a extensão do segundo templo, com Herodes, que foi um dos maiores construtores da época. Herodes construiu coisas grandes em Jerusalém. Em Massada, ele construiu uma fortaleza que existe até o dia de hoje. Herodes foi um grande construtor. O templo tinha quase 1 quilômetro
500 metros de um lado e quase 1 quilômetro de outro lado. E Herodes foi esse construtor, né? E ele morreu no ano 4, menos 4 a.C., mas no ano 2 a.C., que o nosso calendário romano tem um erro de menos 4. Então, Jesus não nasceu no ano 0, ele nasceu no ano menos 4. Então, 2 anos, 3 anos depois, Herodes o Grande morreu, aquele que matou as crianças de Belém, né? Aí, Jesus estava no Egito, retornou. Olha o meu cachorro, tá latindo. Retornaram no plural, José, Maria e Jesus para a terra prometida e foram para Nazaré. Por isso Jesus é chamado de Nazareno. Amém? Então, amados irmãos, eu não vou estender mais essa aula. Nós vamos terminar aqui. Esse é só o contexto dos evangelhos. Eu sei que vai ser um tempo jóia aqui conosco durante esses próximos 3 meses. Seja muito bem-vindo a todos, né? Leia o livro de Mateus, leia ali o início, leia o livro de Marcos, leia o livro de Lucas, leia o livro de João, né? Vamos aprofundar junto nas escrituras nesses próximos 3 meses e vamos deleitar na graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo, né? O seu ministério, tudo que Jesus fez, os seus milagres, tudo que ele falou, nos ensinou, apontava para um lugar, apontava para a cruz do Calvário. Foi lá na cruz onde ocorreu a maior vitória de toda a história da humanidade, a vitória sobre o pecado. Está consumado. Jesus consumou a obra. E por meio dele, nós temos vida eterna, porque ele não ficou na morte, ele ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus te dê uns 3 meses melhores da sua vida, que você possa aprofundar mais e mais na palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós, nos dê uma semana abençoada, no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. E amém.